Foi? Oi! Oi! Deixa eu ajeitar isso aqui. Oi, amiga! Oi! Estamos longe, mas perto em pensamento, Sempre, né, né? amiga? Sempre. Muito sempre. Sempre. Por telefone, 1h07 ontem. E hoje o bate-papo vai ser ao vivo. É isso. Nossa, um bate-papo ao vivo. Acho que vai sair bastante coisa legal daqui. Vamos Esperamos que sim. conversar. Então, Vamos. deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu Hum, queria falar com o pessoal aqui que eu acho que hoje o nosso intuito não é falar só sobre emagrecimento ou sobre, né, mudança de é, estilo de vida. Na verdade, a gente quer falar de uma mudança de estilo de vida que aconteceu na nossa cabeça e que faz a gente tentar viver em alta performance hoje e tentar fazer tudo que a gente faz muito bem feito, né? Eu sim. acho que quando eu encontrei a Jéssica na faculdade, quando a gente se encontrou pela primeira vez, a gente era muito diferente, mas ao mesmo tempo acho que a gente percebeu uma característica uma na outra de muita garra, de muita força, né, para conseguir o que a gente queria. Então a gente É, ficava até 4 da manhã, estudando na cozinha lá de casa, muitas vezes sim, até 10 da noite no anatômico, né, amiga? exatamente. Acho que foi. A gente percebeu uma ambição do bem, né? Isso, Na gente, assim, querer dar o nosso melhor, querer ser a sim. melhor, mas assim, com a gente se auto-superar, né? Não é competição com ninguém, uma autocompetição, né? Acho que a Sempre foi gente. assim, a gente nunca competiu uma com a nota da outra na faculdade, a gente sempre tentou se ajudar muito. E aí, Uhum, pra mim, entra aquela primeira definição de amizade, que eu já ia deixar pro final, mas eu vou falar logo no início, que é que o Ítalo até trouxe essa semana numa live que me emocionou bastante, porque eu vejo muito isso na gente, né? ah, É uma definição de amizade que traz que um amigo de verdade é aquele que está sempre tentando lembrar no outro as qualidades que ele tem, né? A gente nunca deixa a outra esquecer as qualidades, né? Tipo, sim. nem nas dificuldades, nem em momento nenhum. Por E a mais que ela gente esteja para baixo, né? Você tenta colocar lá para cima, lembrando o quão boa ela é, né? exatamente. E aí, assim, eu tive alguns pontos de virada, mas eu queria primeiro que você falasse quando que você começou a perceber que você ia conseguir as coisas através do seu esforço. Porque você sempre foi uma menina muito esforçada, isso me chamava muita atenção. Apesar de todas as suas condições difíceis pra cacete, você nunca foi uma pessoa que se vitimizou. Você nunca foi uma pessoa que contou uma história do lado vitimista da coisa. Você sempre Uhum. contou a sua história com os fatos que ela tinha, mas você nunca falou assim, ah, eu não poderia. Você sempre contou a história do outro lado. Eu acho isso muito foda, porque eu sou fã de gente assim. Eu já te falei isso 1000 vezes, né? Já pode Então eu parar queria. porque eu sou chorona, né, querida? A gente só Eu tá já no tô aqui começo quase da chorando live. também. Já pode parar. Mas vai, me fala Então, aí. cara, essa questão do esforço, né? A gente não tá falando de corpo hoje, vamos falar de vida. Eu Isso. lembro que desde muito nova, nas condições que eu tinha, né, que eu já falei que eu morava no interior, enfim, não tinha muitas condições financeiras a minha família. E aí, desde muito nova, vendo a minha situação e eu vendo amigas que tinham coisas melhores, enfim, eu sabia que eu só ia conseguir melhorar se eu corresse atrás para aquilo. E o fato de eu me vitimizar ou ficar triste ou falar, nossa, mas por que eu não tenho isso e ela tem? Não ia mudar a situação. Não ia mudar a minha situação, só ia piorar porque eu ia ficar triste. Então, isso meus pais também foram muito bons, assim, eles não puderam me dar uma vida financeira, né, a parte financeira boa, só que minha mãe sempre deixou claro que eu só ia conseguir mudar a minha vida se eu estudasse. Né? Era o único caminho que eu tinha. Então, foi nisso que eu foquei. Eu, desde muito nova, sempre foquei em ser uma das melhores da turma. E foi o que eu falei, não era competição com ninguém, era comigo. Eu Nunca sabendo que foi. eu sendo melhor, aquilo ia, né, transcender para minha vida, para o meu futuro. Então, eu sempre fui muito rigorosa com isso. Às vezes eu tirava 9, mostrava para minha mãe. A minha mãe, mas por que você tirou 9 se você podia tirar 10? E isso sempre ficou muito assim na minha cabeça, sabe? Não por ela ser uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Mas ela queria que eu buscasse o melhor sempre. Então, assim, eu nunca fui uma criança de, tirei uma nota boa na escola, você vai conseguir ganhar um presente, então. Se você tirar uma nota boa, você vai ganhar isso. Não.
Eu não fazia mais do que a minha obrigação, né? Então, essa questão da força foi uma coisa que eu construí mesmo ao longo da vida. E a minha situação ruim, eu consegui transformar aquela situação em algo que me dava mais força para ser melhor na minha vida, em buscar o que eu queria, entendeu? Então, assim, eu consegui transformar aquilo que eu vivia, pegar tudo aquilo como um sentimento de motivação para mim. Eu consegui usar que aquilo. funcionava, né? A dificuldade virou a minha motivação para buscar tudo o que eu queria na vida, assim. Então, eu sempre fui muito sonhadora, né? Eu tava falando com você, eu sempre mentalizei tudo o que eu queria na minha vida. Assim, sei lá, eu adolescente, criança, eu pensava, não, quando eu for adulta, eu quero ser isso, eu quero viver assim, eu quero ir conhecer tal lugar. Eu mentalizava aquilo que um dia eu ia conseguir, sabe? Eu ia traçar o caminho. E a mentalização é uma coisa muito forte, né? Porque ela faz você... A mentalização é a minha vida, né, amiga? Você sabe disso total, desde sempre. Até quando eu conheci meu marido, para quem não sabe, foi exatamente isso, sabe? Foi uma coisa que, sei lá, eu sempre mentalizei. Eu não sei explicar como eu consigo utilizar isso, né? E como a gente consegue utilizar isso, como a gente consegue transformar isso em físico, né? Em um equivalente físico. A gente pensa e aquilo se transforma. Mas, na verdade, porque a gente... uma das coisas que eu acho principal de ter nessa perspectiva é que, assim, diante das circunstâncias que a gente tem, a gente não pode paralisar por medo, né, cara? E, assim, é muito comum a gente ver pessoas que, por falta de treino, talvez, né? Por isso que você tá falando, foi uma coisa que você passou a vida pensando, mas assim, por falta de treino, as pessoas estão paralisando diante das situações. Elas não prevê. É porque assim, a gente prever a vida é uma coisa completamente utópica, né? Muita coisa vai depender da gente, mas muita coisa não vai depender. Quando lá atrás que você imaginou que você fosse ter essa oportunidade? Quando lá atrás que eu imaginei que eu fosse ter essa oportunidade? Porque eu também não tive pais que tiveram condições, como as pessoas acham que eu tive. Total ao contrário, a gente sempre teve, né, passagem contada, valor para comer no bandejão contado, A gente contado. passou na Federal, o que a gente ganhou? Um bilhete único, né? Isso! A gente não ganhou um carro. As pessoas, quando passam no vestibular na Federal, ganham um carro do pai e mãe, né? A gente ganhou um bilhete único. Fiquei muito feliz porque eu ia ter desconto na passagem. Exato. Eu peguei muito ônibus ainda com a blusa da escola pública, que eu usava durante um tempo, né? Eu usei algumas vezes também. A gente emprestava também, né? Lá no início. Então, assim, Exatamente. As pessoas acham... É aquela história de comparar o palco com o bastidor, né? As pessoas acham que hoje, como você olhar o nosso palco e se compararem compararem os bastidores com esse palco, sabe? E eu acho que esse é o maior erro, né? A gente não tem que comparar com a vida do outro e a gente não tem que querer a vida do outro, porque cada mundo vai ser o teu mundo. O que é ideal para mim não vai ser para você. Isso não funciona só a partir da dieta. Isso funciona em tudo, né? Sócrates lá atrás já falava isso, né? Um filósofo dessa magnitude falar uma coisa dessas, né? Assim, o mundo... que é da Amanda, e o mundo da Jéssica é da Jéssica. O mundo da Renata é Renata. Enfim, cada um vai ter um mundo específico para si, cada um vai ter uma circunstância. O que eu acho importante? A gente está sempre treinando, né? Então, assim, a vida é o jogo de futebol e a gente sempre entra em campo, a gente sempre faz o treino anteriormente, porque quando a gente entra, vai ser uma coisa imprevisível, né? A gente não tem como prever. Então, assim, lá atrás eu não tinha como prever que hoje eu ia estar na condição que eu tô, mas eu sempre mentalizei que eu ia estar. Sim, essa para mim é que você estaria melhor. Você não sabia exatamente como. Como? Eu acho que o como não faz parte da nossa, né? A gente vê muito isso quando a gente vai estudar física quântica, etc. A gente vê que o como não está na nossa mão, né? A gente tem que mentalizar. A partir do momento que a gente mentaliza, a gente fica atento para as oportunidades que vão surgir. E ali a gente pega o rumo e a coisa muda. O universo se reestrutura. Essa questão de oportunidade, eu acho que assim, as pessoas, tem muita gente que espera surgir a oportunidade. Eu escuto muito isso. Eu tô esperando surgir uma oportunidade, tô esperando surgir uma oportunidade para mudar de vida.
Só que as pessoas têm que entender que nós criamos as nossas oportunidades. E nós criamos total, gente, total. Você tem que dar o passo e aí as coisas vão começar a acontecer. Nada acontece se você não dá esse passo. Isso que você tem que fazer. As coisas não vão, infelizmente, cara, assim, não vai surgir na sua frente, sabe? Aquela vaga maravilhosa de emprego que você estava querendo, aquela viagem, aquele dinheiro. As condições ideais, né, amiga? Sabe? Não. É a gente que cria. Total, assim. A gente que cria. Assim, a gente fica esperando as condições ideais para começar tudo, né? Para eu começar uma live, eu tenho que ter um celular foda. Para eu começar uma live, eu tenho que entender que, né, para eu botar a cara aqui para falar com vocês, eu tenho que entender de tudo, porque, cara, se eu não entender, né, foi aquilo que a gente estava conversando esse dia, como é que eu vou responder uma pergunta aqui, né? Se alguém me perguntar e eu não souber, gente, se alguém me perguntar e eu não souber, eu vou falar, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar para te responder. Então, exatamente. assim, é aquela história do só vai, só começa, né? Porque a gente... É caminhando que se faz o caminho, cara. O Ítalo falou isso esses dias também, né? É caminhando que a gente vai ajustando. É entrando na live falando com vocês que a gente vai ajustando a postura. Começando um story. As pessoas perguntam isso, né, amiga? O tempo inteiro. Como é que você começou já botando a cara no story? Né? Foi fácil isso pra você? Com esse estilo de vida também. Ah, Jéssica, eu não começo porque, assim, eu não consigo treinar igual você. Pesado igual você. Eu não consigo ficar focada na dieta igual você. Mas, gente, quem disse que você tem que começar assim? Eu não comecei assim. Não. Sabe? Ninguém vai começar assim. Você vai começar errando pra caramba. Até você acostumar e até isso começar a fazer parte da sua vida. Até você se apaixonar por esse estilo de vida. Não é de um dia pro outro. Leva anos. Leva anos. É o treino diário, gente. É isso que a gente tem que entender. Para mim, tem 2 pontos aí que foram muito cruciais na minha vida. A Mel tá aqui roendo a caneta enlouquecidamente. Toma, meu filho, vai brincar lá. Para mim, tem 2 pontos cruciais de mudança na minha vida que me aproximaram muito, quer dizer, que me fizeram refletir muito sobre o que eu queria ser, né? Um deles foi a solidão. Foi quando eu saí de casa e fui morar com meu marido, mas em 6 meses a gente foi surpreendido pelo trabalho dele. Aí é o que eu falo pra vocês, das circunstâncias e do quanto a gente não consegue prever as coisas na nossa vida. Mas se a gente está preparado, se a gente está treinado, a gente vai saber reagir a essas circunstâncias. E isso faz você não ter medo, né? Faz você ir, ou se você tiver com medo, você também vai de qualquer forma. Então essa solidão me fez entender isso, porque eu tive que me mudar. E eu larguei, saí de um barulho imenso, onde eu tinha muitas pessoas na minha vida que não tinham necessidade de estarem ali e que, de certa forma, me atrapalhavam muito, né? E claro que não propositalmente. Mas eu saí de um barulho imenso e me encontrei sozinha em outra cidade, tendo que reconstruir a minha vida com outra pessoa completamente diferente, depois de um relacionamento tão grande. E tive que me reconstruir, né? E a solidão, ela dói muito para quem é raso. E eu era muito rasa. Eu não via que eu era muito rasa. Só que quando a gente tá sozinha, a gente qualquer barulhinho que a nossa alma faz, que o nosso corpo faz dentro da gente, a gente fala, cara, que merda. Porque assim, agora é só isso que eu escuto. Eu não tenho mais aquilo tudo para escutar. Então, como eu fiz, né? Eu comecei a ver que eu não poderia ser rasa, que eu tinha que começar a me aprimorar, que eu tinha que começar a viver. Que isso ia ser o meu ponto de virada. Eu ia pegar o limão e ia fazer a limonada. Então, a partir disso, eu comecei a ver que eu deveria estudar muito, que eu deveria ler muito e que eu deveria fazer isso todos os dias da minha vida. Que só fazendo todos os dias, lá no longo prazo, sei lá, daqui a muitos anos, eu ia ter um conhecimento consistente, sólido, né, amiga? Pra gente conseguir passar, que é hoje o que eu tento fazer aqui. Me aprimorar constantemente. É o que você faz, é o que a gente tenta fazer. A gente está presente nos lugares, sabe? A gente está presente para poder trazer conteúdo, porque não faz sentido esse conteúdo todo sem vocês. Não faz sentido não ter com quem compartilhar isso na vida. Né? Quando a gente compartilha, sociais. Quando a gente compartilha, a gente já conversou muito sobre isso também. A gente aprende mais, a gente fixa mais. A gente já estudou muita coisa na primeira faculdade que a gente está estudando agora na segunda, que a gente fala, cara, eu já estudei isso alguma vez na minha vida e eu já não lembrava mais. Porque a gente é fato, a gente não consegue lembrar de tudo. Você decora, aí depois de um tempo você esquece. Então é aquele espiral da morte do conhecimento, né? Que você nunca vai ser o detentor do saber.
entendeu? Nem é para ser. Não é, entendeu? Assim, no mundo tem muita coisa pra gente ainda aprender, mas a partir do momento que você coloca aquilo em prática na sua vida, no seu dia a dia, você compartilha, né? Você troca ideias, você lê uma coisa, lê outra coisa, isso vai ficando, né? Começa a entrar por osmose, vai fazendo parte de você. É por repetição, né? A gente vai Exatamente. começando por repetição. E eu acho que conhecimento é uma das poucas coisas, é igual amor, né? A gente, quando compartilha, multiplica, né? A gente... Com certeza. Não é igual um pote de doce de leite que a gente pega metade, o outro pega metade e diminui um pouco dentro de você, né? Para você. É o contrário, conhecimento, quando a gente compartilha, isso potencializa. Então, foi muito isso que eu enxerguei. Eu falei, cara, eu vou usar o tempo ao meu favor. As pessoas usam o tempo ao contrário, tipo, ai, a vida tá passando. A vida... Não, pra mim, o tempo, cara, eu falo isso com vocês, eu falei isso hoje no story, eu falo sempre, assim. O tempo, pra mim, ele não pode ser desperdiçado, nem um segundo. Então, assim, eu passo o meu dia produzindo. Produzindo o quê? Produzindo, cara. Não interessa o que eu tô produzindo, eu tô aprendendo. Eu tô vendo o Café Filosófico, eu tô vendo o Ítalo, eu tô lendo artigo, O que acontece quando a gente faz isso? A gente tem tesão pra viver. E às vezes, amiga, nem é crescer. aprendendo na sua área, às vezes nem é na nutrição, Não. sei lá. Você foi aprender alguma coisa da natureza que surgiu e... Sei lá, gente, é conhecimento. A gente está colocando o nosso cérebro para funcionar a todo momento. E isso vai te prevenir, por exemplo, de doenças neurodegenerativas, tá? Você estimular o seu cérebro agora. Isso é muito importante. Você está em constante ação. Você está pensando, sabe? Evoluindo, amiga. A gente tá aqui para evoluir. Total. Eu nunca vou entender as pessoas que estão aqui na vida, sendo essa uma vida tão passageira, e não estão aqui para evoluir, estão vivendo uma vida mediana. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês querem viver essa vida mediana? Por que vocês enviam perguntas pra gente que vocês poderiam estar buscando através de vocês? Eu nunca vou entender isso. A gente não tem que se contentar em viver uma vida mediana. A vida mediana, ela não é pra gente. A gente tem que viver uma vida extraordinária. A gente tem que viver uma vida que a gente consegue multiplicar as coisas, cara. A gente tem que conseguir ajudar as pessoas, a gente tem que enobrecer, é o que a Jéssica está falando. Você não tem que ler só a sua área, você tem que ler a área de todo mundo, porque você é um ser social, sabe? Assim, quando a gente senta em grupo, você tem que saber lidar com as pessoas, cara. Quando você trabalha, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber como funciona isso aqui. Para qualquer coisa, sabe? Se você vai ser psicólogo, se você vai ser médico, se você vai ser atendente do Detran, que seja, você tem que saber como funciona o ser humano, o que o ser humano quer. E você só consegue fazer isso quando você estuda, quando você entende, quando você observa, quando você para pensar, quando você tem pensamento crítico. Você aprende a falar com as pessoas. É muito difícil você chegar num lugar e você saber conversar com as pessoas, você saber trocar uma ideia com diferentes pessoas que pensam diferente de você. É muito bom quando você chega num lugar e você consegue conversar sobre qualquer assunto que surgir. E aí você começa a fazer, né, ciclos sociais muito legais, que fazem sentido para você, pessoas que gostam da mesma coisa que você. Só que se você não sabe conversar, se você não sabe como funcionam os relacionamentos humanos, se você não se aprimora, se você não busca melhorar, cara, qual é o sentido da vida? Né? Qual é o sentido da vida se não continuar todos os dias melhorando e evoluindo? Não faz mais sentido, perde a cor. Por isso as pessoas acordam querendo deixar o despertador para mais tarde. Por isso as pessoas adiam o despertador inúmeras vezes, porque estão dizendo assim para a vida: eu não quero viver, eu não quero levantar, eu não tenho propósito para levantar. Por que você não tem propósito? Porque você não está ajudando ninguém, porque você não está treinando isso todos os dias, porque você não está aqui para evoluir, né? Então, assim, a cor da vida, gente, tá nisso. E eu enxerguei muito isso, né? Acho que a Jéssica enxerga muito isso. A gente tenta maximizar nosso sono para dormir cada vez menos. Para conseguir produzir cada vez mais. Eu acho que essa questão do propósito aí que você falou é muito importante. Porque quando a gente tem um objetivo, você vai estar focado naquilo ali. Então é diferente de você não ter objetivo de vida nenhum. Você não sabe o que você vai fazer na sua vida. Aí você tá aqui vegetando, não tem o que correr atrás. Realmente, você ter uma meta, você ter um objetivo, você ter um propósito, te mantém ativo em busca daquilo que você quer.
Então, Sim. gente, essa questão de mentalizar o que você quer, eu acho que é assim, um ponto inicial para qualquer coisa que você vá fazer, que você queira mudar na Nossa. sua vida. Né? Ainda Assim, que depois mude o caminho, né, amiga? Ainda que sim, depois o caminho surjam vai outras coisas. mudar. A gente não consegue, infelizmente ou felizmente, ter o absoluto controle, né, da situação. Não. As coisas mudam, tá? Mas assim. A gente tem que dar espaço para isso acontecer, saber que isso vai acontecer. Porque, assim, quando você tem um propósito, aí você traça o seu caminho até aquele objetivo. Podem surgir coisas boas nesse meio, como podem surgir coisas ruins. E aí você tem que usar essas coisas ruins, as dificuldades, para te motivar a continuar caminhando. E Perfeito. dependendo disso, você vai crescer, você vai evoluir. Cara, nossa, como eu amadureci com as dificuldades. Eu agradeço muito a todas as dificuldades que eu passei nessa vida, que eu passo, porque cada pedra me faz crescer muito, muito. Então, eu acho que quem não tem dificuldade na vida, porque acontece, né? Tem gente que, poxa, não tem dificuldade financeira e não é culpa dela, às vezes nasceu numa família rica, que bom, né? Quem dera eu. Mas não quer dizer assim, que tem dinheiro não tem dificuldade, né? Não tem dificuldade financeira. Mas aí pode ter uma dificuldade de saúde, pode ter uma dificuldade amorosa. Então, assim, e aí pessoas que às vezes não têm muitas dificuldades acabam criando problemas aonde não tem, porque a vida tá muito monótona, né, amiga? Fica procurando problemas, né? Sim, ou fica também se metendo muito na vida do outro. Uma pessoa que é muito ocupada com a sua vida, que tem muita coisa para resolver na sua vida, não olha para a vida do outro. Não tem tempo de se comparar. Não tem tempo de ver o que fulano tá fazendo. Sabe? Não tem tempo, porque você tá muito focado ali. Sabe? Então, eu acho que isso é um dos pontos principais também. Isso aí foi uma coisa que eu reparei muito quando eu comecei a evoluir, assim, em relação a... intelectualmente mesmo, né? A passar a não ter tempo. E aí eu passei a não me preocupar mais com a vida das pessoas, porque eu era uma pessoa que falava muito da vida dos outros. E aí eu percebi que eu falava muito da vida dos outros, que eu não olhava pra minha. Sim, né? Então, assim, a partir do momento que você está ocupado com a sua vida, dificilmente você vai olhar para o outro, dificilmente você vai julgar. E mais, quanto mais você entende disso, menos você julga. Porque você vê que realmente as circunstâncias te fazem, talvez, fazer coisas, né? Que se você estivesse no mesmo lugar, na mesma circunstância, talvez você agiria, porque você também é ser humano, assim, né? Você também é ser humano igual. E hoje em dia eu sou tão mais madura quanto a isso, quanto às coisas dos outros, que hoje em dia eu consigo ver a vitória do outro e ficar muito feliz e falar, poxa, caraca, que legal, cara. Que maneiro, assim. Isso é muito difícil. É muito difícil, assim, eu consigo torcer pelo outro, sabe? E ficar feliz, porque eu adoro uma história de superação, adoro. Amo história de superação. Choro com todas. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que, caraca, conseguiu, e, cara, independente de como ela conseguiu, se ela não fez mal a ninguém, sabe? Cara, e se fez, o problema é dela, né? Assim, é uma coisa que eu até estava falando essa semana que eu acho legal também da gente lembrar, em relação a traçar o caminho, né? Quanto a gente precisa fazer isso na nossa vida. Hoje eu também estava assistindo um vídeo e estava falando disso, né? É aquela história da Alice do País das Maravilhas, que é um dos melhores contos filosóficos para a gente olhar em forma de desenho, que traz muita, muita lição, né? E quando ela chega lá no caminho do coelho, ela pergunta, né? Coelho, eu quero saber para onde que eu vou. Ele fala, mas para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Então qualquer caminho importa, né? Então, assim, quando a gente programa um GPS, a gente tem que dizer, hey, para onde você quer ir? Né? Ele pergunta para você. E aí o caminho só se torna legal porque você programou um destino, né? Então, assim, você está indo para o shopping, você está indo feliz porque você programou o destino final. Então, setar alguma coisa que você queira, e isso é muito difícil também, porque como as pessoas não olham para si, elas não sabem o que elas querem. Então, cada vez menos elas sabem o que elas gostam. Como a gente tem uma opção de vida, né? A gente tem 1000 opções na vida que são entregues o tempo inteiro pra gente. E a gente sabe que ao escolher uma, a gente vai desescolher outras, né? Eu nem sei se essa palavra existe, mas a gente vai eliminar outras e vai escolher aquela ali. Assim, a gente tem que pensar que esse caminho, ele vai ser prazeroso, né? Porque se você escolheu e abriu mão de tudo aquilo ali, de todas aquelas outras coisas, esse caminho, ele tem que ser muito prazeroso.
E aí entra aquela questão do tempo de preparo, que a gente sempre fala, né? Vamos curtir a caminhada, galera. A graça é essa. A graça é subir na escada e se ferrar, fazer 30 minutos. Sim. E falar, cara, eu sou um merda, eu preciso fazer mais. Amanhã eu vou fazer 35, porque eu tô mais cascuda do que ontem, né? Hoje eu boto 10 quilos no agachamento. Aí eu não posso ficar, eu sou um frango, não consigo agachar direito. Não, cara, que maneiro, você tá ali já, sabe? Você tá fazendo, então valoriza o teu esforço. Bota mais 5 quilos depois de um tempo, né? E vai evoluindo. A graça é essa, as pessoas querem chegar no lugar que não existe. Porque quando você chegar, você vai multiplicar a meta, né, amiga? Exatamente. Assim, a graça, continuando, é você estar numa festa ou numa social e conseguir dizer não. Você sempre disse sim a sua vida inteira. E tá bom, e hoje eu vou conseguir dizer não e não vou sofrer por isso. Cara, isso é nível máximo, assim, sabe? Não, tô de boa, não tô com fome, não quero esse brigadeiro. Não quero esse... Cara, não quero real. E não é isso que vai, sabe? E você porque você tem o objetivo final, né, amiga, em mente. Você quer aquilo ali. Eu vou fazer uma viagem daqui a um tempo. Então, assim, agora eu vou ficar super focada. E, cara, eu vou pensar na viagem. Nossa, você, não sei o quê. Cara, é isso. Essa sou eu. Você quer. Não posso eu não posso mentir pra vocês que eu vivo num mundo que vocês querem que eu viva, né? É aquela história, né? As pessoas querem que a gente viva no mundo delas. Eu não quero que você viva no meu, mas eu também não quero viver no seu. E tá tudo bem, porque cada um tem um mundo preparado para si. Cada um fez suas escolhas, né? Então, assim, eu não posso obrigar ninguém a fazer o que eu quero, mas ninguém também pode me obrigar a fazer. Né? Então, assim, hoje são poucas as pessoas que têm liberdade na minha vida para falar qualquer coisa. São poucas mesmo. Né? Eu conto nos dedos. Cara, assim, isso é muito complicado, porque a gente não tá aqui falando que todo mundo tem que ser igual a gente. Não, muito pelo contrário. A gente tá falando o quê? Nós somos assim. A pessoa vai decidir o que é melhor para ela. Em qual situação ela vai dizer não. Em qual situação ela vai dizer sim. E a gente fala de verdade, com sinceridade, que a gente gosta de se manter mais focada em certas ocasiões. Sim. E que isso traz felicidade pra gente. A gente não é infeliz por causa disso, muito pelo contrário. Exato. Sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a aceitar mais o que o outro tá fazendo. A gente não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? Muito pelo contrário. Exato. E assim, entender que a felicidade vai ser uma coisa muito individual, gente. Só que só tem uma coisa que eu queria que vocês focassem muito, que é na evolução de vocês. Seja qual for a circunstância que vocês se encontram, porque só evoluindo a gente vai conseguir lidar com essa imprevisibilidade da vida. Só evoluindo a gente vai conseguir entender que mesmo com o medo, você pode começar algo, mesmo com o medo. Porque você sabe, pela sua experiência, pela sua maturidade, que aquilo tende a dar certo, né? Ou que tende a dar errado, e mesmo assim você vai seguir ali, porque você tem um propósito que é abraçar a merda quando a merda acontecer, né? Aprender com a merda e seguir em frente, né? Que é aquilo que a gente estava conversando ontem. Quando vocês se encontrarem numa situação merda, quando vocês se encontrarem numa situação difícil, abracem e nadem de braçada dentro dessa merda, dentro dessa bosta de vida. Porque, assim, isso, gente, é fundamental para a gente conseguir evoluir e nas próximas situações estar mais forte. Exatamente. Então, assim... E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo um monte de comentário idiota de um cara que tá falando alguma coisa. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Deixa isso pra lá, presta atenção na gente. Foda-se. Caga pra isso. Não fiquem comentando isso, não. Gente. Tá? Vamos focar aqui. Não tem por que a gente focar nisso. Foca na live. Já conseguiu. Eu até parei pra falar disso, né? Então, vamos seguir aqui. Foca aqui. Hashtag foca na live. Adorei, Karen. Enfim, falando isso aí da lama, que a gente tem que abraçar a lama. Cara, eu já passei muito perrengue na minha vida. Todos nós, né? Eu tenho muitas situações assim, hilárias. Só que tem um episódio que sempre que eu lembro, eu fico rindo muito da minha própria desgraça. Eu falo, cara, não é possível. Quando eu passei no vestibular, e aí saiu a data da matrícula, eu morava no interior, eu tinha que vir pro Rio fazer a matrícula na UF, né? Aí, a minha família estava muito fodida de grana. Meu pai não tinha dinheiro para pagar a minha passagem para eu vir para o Rio fazer a matrícula. Eu tinha 17 anos. Aí, lá na minha cidade, toda segunda-feira saía uma van
com pacientes que faziam tratamento no Rio, acompanhamento aqui no INCA, no Hemorrio. E às vezes sobrava vaga nessa van. Aí meu pai conseguiu uma vaga pra eu vir, sabe? Ele pediu lá, o motorista falou que eu tinha que fazer matrícula e tal. Aí eu consegui vir nessa van. Sendo que as aulas iam começar tipo, umas 3 semanas depois da matrícula. Aí meu pai falou assim, minha filha, aproveita essa carona, já leva já suas coisas, já vai de mudança. Entendeu? Sério. Nesse nível. Era nesse nível. E tipo, eu, não, Gente. com certeza, pai. Aí Vou aproveitar a carona. Aproveitar a carona pra vir pro Rio já pra me mudar. Aí eu fiz minhas malas, tipo, tudo que eu tinha, todas as roupas, todos os sapatos, livros e tal, deram 2 malas. Pesadas, mas eram 2 malas. Aí vim eu com as 2 malas na van dos pacientes. Aí, cara, quando tava descendo a Serra de Teresópolis, tipo, quase chegando no Rio, quase chegando em Magé, a van quebrou. Isso era de madrugada. A van quebrou no meio da estrada. O cara teve que parar no acostamento. E tava chovendo muito. Tipo, de madrugada. Não conseguia contato, o telefone não funcionava. Ele não conseguia contato com resgate e tal. Aí ele avisou, ó, provavelmente a gente não vai mais pro Rio hoje, porque pela essa hora os pacientes já vão perder a consulta. Nem tem como, a gente vai ter que remarcar. Então, quando chegar o resgate, a gente vai voltar pro Carmo, né? Que era pro interior. Sendo que 8 horas da manhã eu tinha que estar no Rio, na UF, fazendo a matrícula. E se eu não fizesse, eu ia perder minha vaga. Era data, saiu no edital. E quem não fosse fazer a matrícula, perdia a vaga no vestibular. Cacete. Aí, e eu não conseguia falar com meus pais. Eu tava sozinha, 17 anos. Nunca tinha saído sozinha na minha cidade. Eu falei, cara, tem 2 opções. Chorar ou ver o que eu posso fazer. Falei, Eu ia pra beira da estrada pedir uma carona. Falei, não, eu vou chegar na UF hoje. Aí, onde a gente estava, não passava ônibus, porque ainda estava na serra. Eu perguntei por ali aonde passava ônibus para o Rio, ônibus de linha. Aí eles falaram que era para eu ir caminhando, que ia chegar uma hora na estrada principal, que passava ônibus para o Rio. Fui andando com as minhas 2 malas pesadas, embaixo de chuva de madrugada. Eu não sabia dessa história. Não te contei? Não, Cara, não todo sei mundo mesmo. sabe. Real, é verdade. Eu não sei dessa história. Fui andando. Aí andei uns 20 minutos até que eu cheguei na estrada principal. Aí passou um ônibus de linha pro Rio. E aí eu lembro que eu tava com uma blusa branca no dia. Tava chovendo. A mala tava pesada. Toda hora eu parava um pouco pra deixar a mala no chão, porque eu não era fitness ainda. Aí deixava a mala no chão, porque tava pesada. Viram a importância de ser fitness? Aí botava a mala de novo no colo. E nisso tava com blusa branca. Eu só sei que quando o ônibus passou, e eu entrei no ônibus, que eu tirei a mala, assim, que eu tava segurando a mala, assim. Eu botei uma mala aqui assim, a outra na mão. Botei, tipo, mochila na frente. A minha blusa branca tava marrom de lama, porque misturou chuva com mala que ia no chão. Eu tava imunda, cabelo todo sujo. Aí eu entrei no ônibus e as pessoas estavam indo trabalhar, todo mundo arrumado, cheiroso. O ônibus estava lotado, porque era hora de rush de manhã. Eu fiquei em pé no ônibus, com as 2 malas. Cara, assim, na hora eu tive muita vontade de chorar. Eu tive, sério. E eu fiquei rindo. Mas você chegou, amiga? Não! Aí sim, peguei um ônibus lotado. Me ferrei muito. Tocada. Consegui chegar na UF igual uma... Eu tava, porra, bagunçada. Tava toda descabelada, toda sabia suja. Da história. Eu cheguei toda descabelada, toda suja pra fazer minha matrícula. Mas fiz. Cheguei no horário. Fiz minha matrícula, garanti minha vaga, fiz minha faculdade. E tô hoje aqui. E, tipo, no dia quando eu liguei pro meu pai, ele falou, minha filha, coitado. Tipo, só que mesmo que eu ligasse pra ele, cara, eu tava no meio da estrada, quase no Rio. Não ia ter o que meu pai fazia também. Ele tava longe de mim. Então, assim, naquela situação, eu falei, cara, hoje é o dia que eu tô me mudando pro Rio. É o dia que eu vou mudar a minha vida. E aconteceu essa situação que, tipo... Oh, amiga! Eu falei, cara, não é possível. Será que é pra eu desistir? E, tipo, eu não desisti, sabe? Eu fui... Oh, meu Deus! Eu passei por todo mundo tudo. chorar. E, tipo, foi um aviso, assim, que eu tinha que ser forte. Eu ia ter que ser forte naquela nova situação que eu ia ter na minha vida, que ia mudar tudo. E aquilo me deixou mais forte para enfrentar tudo que eu enfrentei nesses anos todos e que eu continuo enfrentando. E hoje em dia, eu lembro, eu fico rindo, mas assim, foi difícil, né? É foda, né? Foi um dos perrengues que eu passei, sabe?
É porque Mas eu são fui em muitos, né, frente. amiga? Quem tá São do seu muitos. lado sabe, são muitos. Muitas vezes eu falo com você de madrugada no plantão, enfim. E assim, eu sempre. Cara, é muito difícil, porque eu detesto, eu não sei falar chorando, né? Então, assim, é foda. Acabou, passou, era pra rir, não era pra Mas chorar. assim, sempre que eu falo com a Jéssica, eu tento resgatar isso nela. Por isso que quando o Ítalo falou, né, da definição de amizade, eu lembrei disso, porque eu tenho amigas que não são assim comigo, né? Tipo, que que tem sempre uma coisa pra criticar, ou tem sempre uma coisa pra falar de ruim. E eu acho que o sentido da amizade é só esse, sabe? É só relembrar esses momentos. Eu sempre falo pra ela, quando a gente estiver em Nova York fazendo compras, a gente vai lembrar dessa merda toda. Mas a Sim, com gente vai certeza, estar, cara. sabe? A gente Com vai estar. E certeza. assim, eu acho que a gente nunca deixa uma esquecer, não deixa a outra esquecer isso, sabe? Nos Sim. momentos difíceis. Quando eu fiquei doente, Jéssica também, caraca, me segurou real. E pra mim foi esse outro ponto de virada que eu ia comentar, que eu não comentei, mas foi outro ponto de virada. Quer dizer, foi uma doença muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Porque eu sentia muitas dores, eu não conseguia caminhar, sabe? Eu saí com as minhas amigas, fui parar para tomar um café, eu não conseguia andar uma esquina. Minha amiga, cara, não é possível, eu não conseguia estar sentada na cadeira, era muita dor, sabe? Isso foi ano passado, vocês já sabem dessa história, mas enfim. Isso me aproximou muito de uma ideia me deu uma ideia muito de finitude, sabe? Porque muitas vezes eu lia as coisas e eu via que, né, que uma autoimune puxava a outra. E aí eu comecei a pensar, cara, eu vou ter lúpus, eu já lembrei dos meus pacientes que tinham lúpus e estavam internados. E aí eu lembrei, e aí começa a passar um filme na sua cabeça de finitude mesmo, de tipo assim, cara, eu não controlo porra nenhuma. Eu não controlo nada na vida. Igual a Jéssica tá falando, o ônibus quebrou, cara. Tipo, tinha tudo para dar certo, sabe? Deu errado. Então, assim, a gente não controla nada na nossa vida, mas a gente tem que estar treinado, né, amiga, para pegar esses Com momentos certeza. e olhar isso e falar, cara, beleza, tô aqui fodida, tô na M, eu tô aqui, mas eu vou abraçar isso, eu vou nadar e vou superar. E uma das coisas que eu fiz quando eu fiquei doente foi fazer uma promessa. Eu nunca contei isso aqui também, nunca contei para isso para ninguém, mas como a gente está num papo legal aqui, eu fiz uma promessa para mim mesma, para Deus, para o universo, de que se eu me recuperasse dessa doença autoimune, se eu botasse essa doença em remissão, eu ia ajudar as pessoas a serem melhores, a serem mais saudáveis, eu ia alertar. E foi uma das coisas que me fez impulsionar o Instagram, de mudar a vida das pessoas. A minha ideia aqui dentro do Instagram é transformar a vida de vocês. É levar vocês para um ponto de que, assim, para que vocês entendam que a gente está aqui para evoluir e que a gente pode sim morrer, a gente pode ter uma finitude sim, né? Somos seres humanos, a gente é isso. Então, Uhum. assim, qual é o sentido da vida se a gente não conseguir impulsionar o outro, se a gente não conseguir pegar uma coisa ruim e transformar isso numa coisa boa, né? Então, assim, essa foi uma promessa que eu fiz, é uma promessa que eu cumpro todos os dias. As pessoas que têm doença autoimune me procuram aqui e eu dou muita atenção, assim como as que não têm também, eu dou muita Uhum. atenção eu dou instrumento para vocês mudarem a vida de vocês. Porque essa foi a promessa que eu fiz, dentro de entender que a vida pode acabar e não tem sentido viver sem isso, né? Não tem sentido Sim. viver, somos seres sociais, somos seres que estamos aqui para compartilhar as coisas. Então, assim, esse era o recado que eu queria dar para vocês, assim, mesmo que vocês estejam numa merda danada, mesmo que vocês estejam como a Jéssica estava, mesmo como a Jéssica passa, como eu passo, todo mundo tem problema, gente. Não se Tem, com achem certeza. únicos. Mesmo quem tem muito dinheiro tem problema. Dinheiro é só um dos pontos dentro Assim, da problema vida. não é uma coisa que a gente fica compartilhando aqui, né, na rede social. Não tô aqui para ficar mostrando meus problemas para Não, vocês, mas, gente, podem ter certeza que a gente tem, são muitos, tá? muitos. Diariamente. É uma luta diária, assim. Não tem nada de diferente de vocês, Nada, sabe? nada Nada. diferente. A vontade de chocolate é a mesma, tudo, gente, tudo é o mesmo. A gente também busca dinheiro, a gente também busca sucesso profissional, a gente também busca evoluir, a gente também busca ter um relacionamento bom. Então, assim, a vida é igual para todo mundo. Os problemas humanos são praticamente os mesmos, né? Então, Uhum. assim, é muito ruim a gente continuar lidando com esses problemas como se esses problemas fossem comuns, como se a gente não pudesse mudar isso, que a gente pode mudar. A gente tem controle de muita coisa. Uma dessas coisas é o ambiente que a gente está inserido. Isso faz parte da nossa escolha.
tá? Então, assim, faz parte tirar pessoas da vida de vocês que vão atrapalhar vocês. Faz parte identificar. Porque as pessoas que estão do nosso lado são pessoas que estão ali para orientar a gente, para relembrar o objetivo que a gente tem, para relembrar quem somos nós. São essas Eu as acho pessoas que a gente tem positivas que que vocês têm que observar, manter. amiga, muito quem fica feliz com o seu crescimento. As pessoas ao seu Quem redor. fica feliz de verdade, né, amiga? Quem fica De feliz de verdade. verdade. São poucas, assim. Quem é capaz de abrir alguma mão para te ver coisa, crescer? Sim. é muito pouco, sabe? E isso a gente tem que... São essas pessoas que a gente tem que levar ao nosso lado, sim, pra vida, sabe? As críticas construtivas sempre vão ter... De família. Família, então, adora dar crítica construtiva. E aí a gente tem que saber filtrar muito bem o que é realmente uma crítica construtiva, o que realmente tá querendo que você cresça. A gente consegue enxergar o que a gente faz de errado, né, amiga? Dentro do nosso ser. Se a gente estiver um pouquinho atento, se a gente tiver um pouquinho de cautela, a gente consegue. A gente não precisa de pessoas para mostrar o lado ruim da gente. A gente sabe que a gente tem o lado ruim, né? A gente sabe onde a gente peca. A gente sabe onde a gente tem que melhorar. A gente precisa de gente para lembrar quem somos nós, né? Para lembrar para amigos e pessoas que lembrem, você é isso aí, você é isso tudo mesmo, não se subestima não, sabe? Não se perde nesse mundo não. Sobe, voa. Então, assim, gente, não tenham medo de começar as coisas. Não tenham, porque assim, a vida é imprevisível e tudo que a gente fizer, que a gente tem que chegar lá na performance máxima, a gente tem que começar em algum momento. Então, assim, se um dia a gente vai fazer live para 10 mil pessoas, hoje a gente precisa começar botando 50 pessoas aqui dentro, que já é muito pra gente, né? Porque são 50 pessoas sentadas, pegando o tempo delas, que é tão precioso, e dando atenção pra gente. Então, assim, eu não tô nem aí se são 10 mil, se são 15, se são 20 ou se são 50. São as mesmas pessoas individualmente que vão estar sentadas escutando a gente. Então, assim, comecem as coisas, porque a vida é isso, né? O que eu falo pra vocês todos os dias. Só vai, mesmo com medo, mas só vai. Começa mesmo as que coisas, não né? seja perfeito. Não, total isso, né? Nunca vai ter um momento perfeito. Nunca vai ter a situação perfeita para começar. Mas não deixem de fazer as coisas. É isso, eu acho que a gente queria passar. Foi ótimo. Gente, eu não queria chorar, que merda. Eu sou muito chorona, cara. Que merda. A Renata quer ver a gente nas férias da faculdade. Pode, claro que pode. A gente marca o encontro de julho. Eu também vou estar. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Obrigada pela atenção de vocês. Logo mais são 50k assistindo. Isso aí. É isso que eu gosto. Gente que impulsiona a gente. Obrigada, mãe. Obrigada, Melhor tio feito Dom. do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Muito isso, Obrigada, cara. Marcele.